João Pedro. Bom dia com Jesus. Amém. Levaram Jesus ao túmulo onde tinha posto Lázaro 4 dias antes. Foi um momento tão triste que até mesmo Jesus chorou. Então as coisas começaram a mudar. Jesus estava prestes a provar que era Deus na terra. Jesus ordenou ao povo para tirar a pedra do túmulo de Lázaro. Ele endireitou os ombros e clamou com voz alta e poderosa: Lázaro, vem para fora. O mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro da sepultura ainda está aqui hoje, pronto para a ouvir sempre que você quiser falar com ele. Ele é seu amigo e está pronto a ajudá-lo sempre que precisar dele. A única coisa que ele pede de você é que creia nele e creia em sua palavra. Amém. Nele. Repete aí só, bem mais forte. Que ele pede de você e que creia nele, que creia nele e em sua palavra. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. É muito bom, muito fácil, né? É pouquinha coisa, né, que Jesus quer de nós. Não é muita coisa, né? É só apenas crer nele e na sua palavra. Se nós crer nele e crer na palavra dele, então está resolvido para nós, né? Está tudo resolvido. Então, que bom, maravilha, né? Graças a Deus por isso. Então, venha também você. Bom dia com Jesus. Não, foi fraquinho, merendou hoje não. Tomou café ainda não? Bota o microfone assim, olha para a igreja e fala, bom dia com Jesus. Bom dia com Jesus. Você não olhou para a igreja, você virou de novo. Vai, lê aí. O irmão Bruno disse ao irmão Moore para ir orar pelo bebê e que talvez isso a confortasse. Mas logo que o irmão Moore se afastou e o irmão Bruno tornou a olhar para a audiência, ele viu um bebezinho latino sentado falando Gugu. O irmão Bruno chamou o irmão Moore e pediu para a mulher subir até a plataforma. Ele não entendia o que estava. Ela não entendia o que ele estava dizendo, mas ele colocou a mão sobre o bebezinho e disse: Deus, tu mostraste uma visão deste bebezinho para mexicano. Amém. Deus te abençoe, um bebezinho latino. Você viu aí, ó, você viu a leitura aí? Um bebezinho latino. Dá para pensar que esse bebezinho, né, pastor? Um bebezinho latino, mas só que ele era latino, né? Mas é assim, né? Graças a Deus por isso. Ó, deixa eu falar para vocês têm que levantar a cabeça, dar um bom dia para a igreja, firme, porque ó, daqui acho que uma hora mais ou menos, você está no YouTube, né, irmão Billy? Tá vendo aí? Ó? Quando vocês viram o irmão Billy ali, sentado atrás daquele negocinho ali, ó, aí vocês chegam e pegam o microfone e dão um bom dia, bem vivo assim, que a igreja possa ouvir. Porque a igreja senta para ouvir o momento das crianças e a igreja quer entender. Tá bom? A igreja quer entender o que vocês leem, o que vocês vão trazer aqui, porque é benção para nós todos. Lázaro, quando Jesus chegou até o túmulo de Lázaro, ele já estava decompondo, né? Ele já estava decompondo, já estava fedendo.
Aí o irmão leu aqui que foi uma grande tristeza naquele dia. Foi uma grande tristeza ali. Então, não só ajuda as crianças, mas como a nós também, tá bom? Deus abençoe você. E aí nós vamos fazer as coisas assim, bem caprichado. Porque será que o anjo do Senhor também tem que fazer assim? Deixa eu ver se eu ouço o irmão João Pedro. Deixa eu ver, será que eu vou ouvir ele? Né? Porque a mensagem que o irmão Brana tem nos passado, que há um anjo sobre nós. Há um anjo aqui, né, irmão Elias? Há um anjo de olho em cada um de nós. Então, se nós vamos fazer uma coisa para Deus, então vamos fazer que Ele ouça. Amém? Vamos fazer bem feito, vamos falar bem falado assim, no microfone, né? Assim, na altura que a igreja entenda, que falar bem falado nós não fala, né? O próprio pastor Joaquim disse que não é bom o homem que fale muito bem. E ontem o pastor Adalberto ali na igreja também falou isso, que falar bom demais, bonito demais, tem muitos que falam, agora viver o que nós vivemos é poucos, amém? Então, graças a Deus por isto, né? Então, nós vamos para a outra parte. Que Deus abençoe vocês, e domingo, avisando vocês, eu não vou estar aqui, tá bom? Eu não vou estar aqui, eu vou uma viagem ali buscar umas veinhas em São Geraldo, aí domingo eu não estou aqui, mas que Deus abençoe vocês, e o outro domingo, se Deus quiser, nós estamos aqui, juntamente com vocês de novo. Bom dia, pastor. Bom dia com Jesus. Amém, graças a Deus. Muito bom, né? Pois vamos, irmão Elias, nós vamos louvar o Senhor nesta manhã com o nosso irmão Elias. Bom dia na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Nenhum amigo há igual a Cristo. Número 4 do nosso cântico. Vamos cantar de todo o coração e toda a nossa alma. Se devemos tudo, devemos a Cristo. Amém. Toda a nossa vida, todo o nosso andar, o nosso falar, o nosso proceder, devemos tudo a Cristo. Amém. Mi maior. Solta a sua voz, vamos cantar bem forte. Mi maior. Som no teclado. Amigo há igual a Cristo, não, não há, não nenhum, outro não há que minha alma salve, não nenhum, não nenhum, Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo há igual a Cristo, não nenhum, não nenhum,
amigo igual a Cristo. Não, nenhum, crente nenhum este é não, nenhum ansioso aqui não rejeitado. Não, nenhum, Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo. Não, nenhum. Graças a Deus. Número 8, vamos cantar? Qual adorno desta vida? É o amor. É o amor. Eu acho que é a mesma posição. Mais alto um pouquinho. Lá maior. Número 8, vamos cantar. Qual o adorno desta vida? É o amor, é o amor. Alegria é concedida pelo amor, pelo amor. É benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Com suspeitas não se alcança. Quero amor, onde houver desconfiança. Ai do amor, pois mostremos lealdade, muitas vezes a falsidade, muitas vezes a falsidade puxa e mata o amor. Não te irrites, mas tolera com amor, tudo sofre, tudo espera, pelo amor, sentimentos orgulhosos não convém a criminosos, não convém a criminosos, salvos pelo amor. Ó cristão, ao teu vizinho mostra amor, o valor não é mesquinho. Deste amor, o Supremo Deus nos ama. Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama. Ó
Graças a Deus. Estou gostando do som hoje. Os irmãos estão gostando? Amém. Parabéns pelos técnicos de som aí. Deus continua abençoando. Eu queria cantar mais um, número 14. Parece que hoje não vou dar oportunidade para os cantores, né? Mausirete, eu acho que deve ter um hino, né? Amém. Tem? Então vamos deixar para Mausirete cantar. Vamos ouvir? Glória a Deus. A tua graça, Deus, foi quem me trouxe hoje aqui. Se não fosse tua graça, eu estaria em qualquer outro lugar. Pela graça eu despertei, para agora estar aqui. Humildemente eu vim aqui pra te adorar. Foi a tua graça que me trouxe nesse lugar. A tua graça, meu Senhor, foi quem me trouxe hoje aqui. É a tua graça, meu Jesus, que não me deixa eu desistir. Tua graça, Deus, me sustenta onde eu for. Pela graça serei firme até o fim. Pela graça serei firme até o fim. Graças a Deus. Deus continua abençoando. Eu passo a palavra ao Herbert. O 14? Então vamos cantar mais o 14. Eu fico com medo de tomar um puxão de orelha, né? A gente fica assim meio cismado. Lá o pastor Edmirson, de vez em quando ele puxava minha orelha, cantando muito, né? Aí eu fico assim meio veaco. Então vamos cantar. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Ré maior. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe a suportar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir
vir cercar-me a tentação. É Cristo a minha salvação, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Glória a Deus. Bom é louvar ao Senhor. Amém? Graças a Deus, né? Muito bom mesmo. O irmão Elias louvando ao Senhor e eu vendo nós todos num gramado bem bonito, ouvindo o irmão Elias cantando. Que coisa boa, né? Aí lá não vai ter que ter esse limite de hora, né? E o relógio quer que eu paro. Não. Lá nós vamos ficar de eternidade em eternidade. Então, graças a Deus por isso, nós vamos orar. Vamos lembrar de alguém que você gostaria que ele também recebesse essa bênção, né? Uma Margarete, seu sobrinho e demais pessoas que você gostaria que ele fosse abençoado nesta manhã, porque nós cremos no Senhor. Se nós cremos, nós temos o poder de pedir para Ele e Ele atender, porque o nosso profeta nos ensina que ele sempre tinha o poder de Deus para pedir por alguém, porque ela era justo e ele era sincero com Deus. Então, se a noiva do Senhor é assim, então nós temos o poder de pedir para Deus e Deus ouvir a cada um de nós. Então vamos ficar de pé, vamos orar, vamos entregar a Deus os nossos problemas, né? Senhor Jesus, nesta manhã, Pai, nós estamos reunidos aqui. Te agradecer em primeiro lugar, Senhor, por essas vidas que estão aqui nesta hora, Pai. Por esses amados irmãos que compõem a noiva do Senhor, Pai. E nós estamos felizes porque nós cremos no Senhor. Nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. Nossa irmã pediu oração em favor de seu sobrinho e os demais irmãos que estão aqui com suas mãos levantadas, Pai, em favor de alguém, que o Senhor esteja conosco nesta hora, que o Senhor visite a cada um dessas pessoas, que a graça do nosso Deus, que a paz do Senhor possa estar nos nossos corações, possa estar reinando com os teus filhos, Pai. Grandes lutas vêm para o teu povo, mas o Senhor é maior do que qualquer luta, Pai. E nesta hora nós colocamos a todos na tua presença. Que o Senhor use aos teus filhos nesta hora, Pai. Abençoe o nosso pastor, esteja na boca dele, Senhor, para passar o alimento para o teu povo nesta manhã. Que nós possamos sair daqui ricamente abençoados, que o Senhor esteja com todos. Nós oramos e te pedimos as tuas bênçãos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Graças a Deus. Somente crer, para nós receber o nosso pastor. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, que tuas ricas bênçãos, ó Deus, alcance a todos nesta manhã de ressurreição. E viemos, ó Deus, a Ti porque somos necessitados do Senhor. Precisamos, ó Deus, da Tua presença. Precisamos da transformação, da mudança que possa fluir de dentro para fora, até sermos completamente transformados. Abençoe, ó Deus, a leitura desta manhã, a meditação que será feita, ó Deus, assim como anunciado, com a participação, que a bênção do Senhor possa encher o vazio de nosso ser ao ouvirmos a Tua palavra. Cura os enfermos, ó Deus. Nesta manhã nós pedimos ainda pelas pessoas necessitadas, enfermas, aflitas que se encontram. Podemos mencionar o irmão João José, irmão Silas, por sua saúde, e por todos esses que foram lembrados aqui, ó Deus. Podemos lembrar nesta manhã de tantos outros que foram curados. Problema de UTI, problema de Covid gravíssimo, foram curados e trazidos de volta para o meio do povo. Por isso nós agradecemos ao Senhor pela cura divina já feita entre o Teu povo, pela bênção já derramada sobre nós. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, muito obrigado. Amém, Jesus. Amém. Bom dia com Jesus. Nós vamos prosseguir com o culto. Eu queria que o irmão Filemon viesse naquele microfone ali e lesse para nós o primeiro capítulo de Tiago. Nós vamos ter uma escola diferente hoje, como as outras escolas dos outros domingos. O irmão Filemon vai ler o capítulo de Tiago. Nós anunciamos aqui a leitura, o estudo do livro de Tiago. E aí tem alguns aqui, igual o irmão Romero, que não sabe, mas ficou sabendo. Tiago, né? Então tá bom, é bom a comunicação por causa disso, é bom a transmissão, porque quem está lá na roça, que tem acesso à comunicação lá, à internet, pode ficar mais ou menos atento à programação do dia. O irmão Silvano também falou que assiste lá na Banac e os nossos cultos. Então nós vamos ler. Quem trouxe uma participação escrita? Eu pedi para trazer escrito, porque falta tempo assim, para chamar todo mundo, né? Mas quem fez a participação, nomeou ela, pode entregar para o irmão Herbert, ele vai trazer na mesa aqui para o irmão Filemon. E aí nós vamos fazer assim, o irmão Filemon vai fazer a leitura do primeiro capítulo de Tiago, e ele vai repassar a participação por escrito aí para a igreja, vai ler a participação de cada um aí,
o destaque do livro de Tiago. São 5 capítulos. Então você deve ter destacado nos capítulos, em todos os capítulos, não tem problema ser em todos os capítulos. Nós vamos ler o primeiro nessa escola e nós vamos ver a participação escrita que veio aí, e com isso nós vamos alimentando as nossas almas, porque esse é o alimento do dia para nós, que é a palavra escrita. Vamos nos colocar em pé e vamos ler o capítulo 1 com o irmão Filemon. Graças a Deus. E nós vamos acompanhar também. Amém. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Acerca de provas e tentações, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece, assim se murchará também o rico em seu caminho, em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sede tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Pois depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sobre a prática da palavra de Deus. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós exortada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra,
e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que tenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião deste é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amém. Amém. Graças a Deus. Agora, irmão, vamos ver o destaque aí. Oh, glória a Deus. Pegando esse primeiro aqui, os irmãos que escreveram que se talvez eu tropeçar em alguma palavra aí, pode corrigir para facilitar aqui o entendimento. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição. Uma perguntinha antes. Esses que chegaram para mim é referente aos 5 capítulos ou só do primeiro? Ou a gente pode ir lendo normal? Pode ser todo o livro, né? Certo. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Irmã Beatriz. Amém. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, a que todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Irmão Zirete. Amém. Graças a Deus. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. Sede-vos também pacientes, fortalecei os nossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes a que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte a sua alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém. Saiba que aquele
que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador o mesmo citado, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Pois bem, esses foram os destaques do livro de Tiago. Nosso culto hoje é um estudo, assim, no tom de estudo e participação, que muitos não escreveram, mas tem seu destaque bem aí, marcadinho dentro da sua Bíblia, de todos esses cinco capítulos. Então nós vamos, o irmão Filemon tem um destaque. Eu vou fazendo, pastor, de acordo com a leitura. Eu vou ficar lá com 1 Tiago, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e a não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé. Amém. Deus abençoe, irmão Filemon. Irmão Elias. Eu destaquei essa parte aqui da familiaridade dos projetos humanos. E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal e tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vós gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A gente destaca essa parte toda aqui, e com mais representatividade, essa questão aqui, desse 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu quero destacar um pouquinho sobre isso aqui, no sentido de, principalmente nós que fazemos trabalho de evangelização, às vezes a gente quer oportunidade, às vezes, para falar com alguém, mas Deus provê aquela oportunidade, e se você deixar passar aquilo por alto, principalmente nós os homens, porque a pregação não ficou concedida para a mulher, né? Mas é somente no testemunho. Mas para nós que somos homens, ainda que você não tenha um ministério evangelístico, mas se você tiver uma oportunidade e não o fizer, você está cometendo pecado, que a Bíblia está falando aqui. Quer dizer, se você sabe fazer o bem, você conhece a mensagem que tem, você sabe que você tem uma flor maravilhosa, que é essa mensagem em nossas mãos, e não passa para aqueles que você conhece, você está cometendo pecado. Então, quando surgir a oportunidade de você falar do amor de Deus, não deixe passar por alto. Este é o meu conselho, este é o conselho da Bíblia, né? Porque se você não fazer, você está cometendo pecado. Esta é a minha destaque. Amém, graças a Deus. Bom, Herbert tem um destaque. Traz aqui o seu destaque para nós. Pois o irmão Romero destacou aí, irmão Romero. E depois dos destaques, a irmã canta o hino, a irmã esposa do irmão Romero, a irmã Deguiane. Amém, graças a Deus. Eu li o livro todo, né, até meio corrido,
Procurei ali na fazenda, falando com a irmã Zirete. Você já leu o livro? Ela disse, ainda não. Comecei, mas ainda não. Falei, hoje já é quinta-feira e eu ainda nem vi o livro. Aí fiz por capricho, fui até umas horas da noite, li todinho. Achei muito importante, pastor, onde ele fala da religião vã. E aí a gente tem uma grande pergunta dentro da gente mesmo, falando assim, o porquê que o crente ele é vigiado? O porquê que o crente é o que não pode fazer nada, é o crente. Tudo que você faz, alguém diz assim, é crente. Aí em Tiago ele fala que nós diz que somos cristãos, então nós temos que ser verdadeiro. Eu achei muito importante isso. E eu falei para a irmã Zirete, olha, eu fiquei com vergonha de mim mesmo ao ler esse livro. Mas graças a Deus nós temos esse livro para nos ajudar, para nos corrigir, para nos ensinar que nós somos assim, porque se nós dizemos que somos cristãos, então nós temos que ser. Se nós dizemos que cremos num profeta, cremos numa mensagem verdadeira, pois nós temos que crer de todo o nosso coração e viver o que nós cremos. Foi uma parte que eu achei muito importante, que porque as pessoas lá fora, eles veem isso aqui que Tiago disse, de que vale você ter uma religião e não viver aquilo ali que as escrituras pedem? É melhor que não tenha, essa religião é vã, ela não tem sentido. O fulano diz que é crente, mas eu vejo ele fazer isso, eu vejo ele fazer aquilo, então o que adianta ser crente? Não é isso que o mundo fala aí? Mas graças a Deus, pastor, foi muito bom. Até eu quero dizer para o senhor, tiver outro livro para nós ler, eu quero ler. Porque vamos ter sim. É uma maravilha, é muito bom. Então o meu destaque fica aí. Nós somos religiosos, nós somos cristãos, somos. Então nós temos que viver o que nós dizemos que somos. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus, irmão. O microfone não vai lá, né, irmão? Mas você... Não, dá para nós ouvirmos de lá. Amém. Então, voltando aqui no destaque do irmão Herbert, cada um foi muito importante, mas veja, quem que falou aqui? A pureza da religião, né? O falar, irmão Filemão que falou no falar, né? O falar, quem foi que falou do falar aqui? Deixa eu ver aqui, começando com 5. O irmão Filemão falou da sabedoria. E teve um outro aqui que falou no falar. Mas eu digo para a igreja assim, o nosso momento de falar
é aqui, é agora, é dentro da igreja, é dentro da palavra, é dentro da mensagem. Esse é o caminho. Porque falar fora da palavra é isso que Tiago fala que não se deve falar. O homem, o irmão Filemão, o homem seja tardio, né? O homem seja tardio em falar. Foi no capítulo o 26? Não, esse 26 ele fala de o religioso. 19, né? É isso mesmo. Então, nós vamos estudar esse livro, irmão Ebert. Eu acho que nós vamos ler ele de novo, o mesmo livro. Quem leu assim meio corrido, lê com mais calma. Lê um capítulo por noite antes de dormir. Medita. Porque tem muita coisa dentro do livro de Tiago que ainda precisamos extrair para colocar na prática. Aliás, nem só em Tiago, mas em toda a Bíblia, né? Porque nós temos o livro, é como o pedreiro que pega o projeto da obra e guarda na gaveta e vai fazer a obra sem olhar no projeto. Tem muita gente sendo crente sem olhar na Bíblia. Aí termina, a crença sai errada lá na frente, está torta, porque não olhou no projeto. O construtor é a mesma coisa, se ele não olhar no projeto, ele vai colocar a porta no lugar errado. Mas ele acredita que ele tem de cabeça aquilo. Ele fala, eu acho que essa porta é aqui. A largura dela, a porta padrão é 80. Mas agora veio as portas de 90, veio de 1 metro, veio de 1,20 m. Então, nos novos projetos, ele vai estar perdido. Então, o nosso projeto é a Bíblia. Agora, veja só. Cada ponto desse que foi colocado aqui é um assunto a ser detalhado, né? Dá uma escola. Então, como eu falei, nós vamos ouvir mais um hino aí com a irmã Deguiane e vamos seguir com esses destaques do apóstolo Tiago nos ensinando essas coisas. Tentei achar pra minha vida um só motivo, um bom amigo que eu pudesse confiar, mas o caminho que escolhi era deserto, sem ter por perto um alguém pra me ajudar. Somente a solidão ficou por companheira. Sentei-me à beira do caminho e pus-me a perguntar: pra que viver se para a vida não tem mais razão? E assim pensando, decidi então com minha vida terminar. Mas foi aí que alguém gritou com voz de amor: a sua vida tem valor, custou a minha lá na cruz. Saibas que foi por sua causa que sofri, pra que vivesses eu morri. Então olhei, era Jesus. Seu meigo olhar mudou-me assim completamente. Então senti sua doce paz me envolver. A esperança foi em mim crescendo, me devolvendo a vontade de viver. A minha alma, já cansada, descansou. De novo só
Pra que vivesses eu morri. Então olhei, era Jesus. Amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a irmã Deguiane. Então nós vamos, nessa meditação, nos aproximar bem mesmo dessa palavra. Tiago confiava inteiramente em Deus para todas as coisas. Você pode observar que ele dá vários tópicos aqui, de sabedoria, de religião, cerca da fé, e de tantas outras coisas que ele passava para nós, ele passa para nós como algo real. Algo real. Então ele diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente, não lança em rosto, ser-lhe-á dada. Ele dá para todo mundo, é só pedir. Ele dá a fé também. A pessoa está com falta de fé, peça a Deus que Ele dá a fé também. Deus dá a todos. Então veja, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Esse é o duvidoso, a pessoa que vive uma vida de dúvida. Ele não está seguro em nada. Ele é como o vento, ou melhor, como a onda do mar. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. De Deus não se consegue nada com dúvida. Esse é o ponto principal disso aqui. Eu tenho dúvida disso e daquilo, mas mesmo assim eu vou orar a Deus. Não vai receber de Deus. Com dúvida não se recebe nada de Deus. Se alguém tem dúvida que não vai estar no rapto, ele já está desclassificado para o arrebatamento, porque o arrebatamento não é um acontecimento que se deve aproximar dele com dúvida. Tem que ter certeza, eu estou nesse arrebatamento. A minha fé diz que eu estou. Então ele segue dizendo: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, se você pesquisar lá o dobre, você vai ver o que é esse homem aí. Ele é inconstante. Uma pessoa inconstante, ele não pode servir a Deus com inconstância. Aí você vai pegando esses pontinhos, que depois você pesquisa aí esse homem aí. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e passa a aparência do seu aspecto. Perece, assim se murchará também o rico. Eu estava lendo mais adiante, eu entendi por que Tiago batia forte nos ricos. Lá na frente ele vai dizer por quê. Aqui ele fala do rico, você não entende, mas lá na frente você vai ver que ele diz que o rico estava arrastando os crentes, judiando dos crentes, perseguindo os crentes, e os crentes eram arrastados aos tribunais pelos aqueles ricos da era que ele estava vivendo. Eles eram perseguidos. Até que ele disse que para os pobres é o reino dos céus e tudo, porque os ricos serão abatidos na sua... Agora, cabe dizer que não é toda pessoa rica. Cabe dizer que tem pessoas que têm condição financeira que são cristãos genuínos.
Mesmo no tempo de Jesus, o José de Arimateia era rico, a família de Lázaro, daquele Lázaro que morreu e ressuscitou, eram famílias bem conceituadas financeiramente, e eles davam apoio a Cristo, dava pouso, dava um bocado de coisa quando ele passava naquela cidade. Então, falando assim, porque senão a gente generaliza tudo, aí diz, ó, todo rico está perdido. Não é assim. Como nem todo pobre é salvo. Então, os pobres só podem ser salvos se eles forem enriquecidos. Ele é pobre de primeira linha, de primeira mão, mas ele deixa de ser pobre a partir do momento que ele encontra Cristo. Ele é rico. Então, fica esse ponto aí para nós entender, não generalizar as coisas. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Que tem gente, quando é tentado, vira uma murmuração. Olha aqui, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for tentado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus eu sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Quando nós formos tentados, nós temos que entender que o tentador é quem? É o diabo, é o inimigo das nossas almas. E aí é daí que vem a tentação. Mas cada um é tentado quando atraído, porque primeiro vem a tentação, depois daquela tentação vem a atração, ser atraído pelaquela tentação. Quando tentado, é atraído. E engodado pela sua própria concupiscência, quer dizer, ele já cria um mundo fantasia em cima daquela atração, daquela tentação, e ele diz assim, vai dar certo, agora eu acertei de cheio. E ele está sendo enganado. Depois, havendo a concupiscência concebido, quer dizer, olha só os passos que é dado. A pessoa, ele é tentado, atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, aí vem concebido, aí dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. É uma série de fatores acompanhando esse quadro aqui. Não erreis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então corrige a parte, o versículo anterior, esse crente inconstante, esse crente que está sendo atraído pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida. Aí o Tiago fala, não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. É por isso que requer de nós, os cristãos, uma vida equilibrada para estar em Deus. Porque Deus não é um desequilibrado. É por isso que a mensagem do profeta é muito forte. Você vai ler a mensagem do profeta, igual nós estávamos lendo ontem, ela é forte. Porque o profeta nunca colocou nada adicionado à palavra para enfraquecer a palavra. Ele tomou a pura palavra e expôs para o povo. Então, colocação como essa, não há variação em Deus. Deus não tenta ninguém, nem pode ser tentado. Deus não pode ser mudado. Deus não pode
ser esse Deus duvidoso. Então, ele não é inconstante. Ele não tem mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ele nos gerou pela palavra. Você é filho da palavra. Você tem que ser filho da palavra. Se você é filho da palavra, se eu sou filho da palavra, a minha natureza é a da palavra. O meu pensamento é o da palavra, porque eu sou filho da palavra. Se você vê o primeiro filho gerado da palavra, Jesus Cristo, ele dizia: convém que eu faça tudo que a palavra de Deus diz que tem que ser feito, porque ele era filho da palavra. Ele prestava obediência à palavra. Então, se nós somos filhos da palavra e não da igreja, nós temos que prestar a nossa reverência, o nosso respeito, o nosso apreço. Nós temos que fazer com que essa palavra se manifeste através de nós, que é isso que o profeta ensina. E sendo assim, cumpre-se que nós somos filhos de Deus, porque nascemos da vontade perfeita de Deus, que é a palavra de Deus. E ontem nós estávamos lendo que todo o potencial está dentro de nós, só falta ser trabalhado por nós. Você sabe quem que vai trabalhar essa palavra em você? Você fala: eu espero o Espírito Santo vir, rodar um vento em volta de mim e fazer a palavra. Quem vai fazer a palavra viver dentro de você é você mesmo. É você mesmo. Não é Deus. Deus já produziu a palavra, Deus já enviou o Espírito Santo para ser tomado por nós por meio da palavra. A palavra faz os preparativos para que o Espírito Santo venha e habite. Primeiro é a palavra. Para qualquer criação é a palavra primeiro. O céu foi criado pela palavra, a terra foi criada pela palavra, você foi criado pela palavra. Agora, essa palavra vai trabalhar o nosso ser para que Deus tenha liberdade de habitar, porque se nós fizermos de acordo com a palavra, então Deus tem liberdade de habitar em nós, porque nós somos filho da palavra. Então, seguindo adiante, ele diz: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, sempre pronto para ouvir. Veja, tardio para falar, tardio para se irar. Mas veja, quando nós estamos fora, às vezes de um momento de tensão como esse, que o culto sempre, uma reunião, gera uma tensão, nós estamos prontos para falar. Se vai lá na escola, é um tagarela, lá no serviço é um tagarela, fala demais, sempre falando. Nunca se resguarda no falar, e Tiago está dizendo para nós aqui que nós deveríamos frear a nossa boca de falar e de ficar falando, para quando nós falar, a coisa ser como os apóstolos. Os apóstolos eram homens de poucas palavras, porque eles não entravam nos assuntos que não lhe cabia. Essa é a palavra mais clara. Assunto de terceiro. Irmão, o que você pensa disso? Se aquilo é um assunto importante, você fala: eu vou entrar nesse assunto para me falar, porque eu entendo um pouco disso. Se não, você fala: irmão, esse assunto não me pertence, não é bom que eu fale sobre isso, eu não quero falar sobre isso aí. Eu vou ficar em silêncio. Agora, como o irmão Elias falou, quando chegar a oportunidade lá no trabalho de você colocar a palavra em primeira linha, em primeiro plano, você fala: irmão, nós vivemos pela palavra, somos seguidores da palavra de Cristo, somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Você coloca a palavra em primeiro lugar, porque as outras coisas, elas vão ter o seu curso normal.
Tem assunto que nós falamos e entramos nele só para nós encher o mundo de palavra, o qual vai nos encontrar lá na frente de novo. Porque a palavra, nós estamos falando de uma coisa muito severa. As pessoas, elas vão dar conta de tudo que elas falam, fazem e praticam. Então, por isso é que o verbo, depois que é falado, ele não pode ser mais detido, ele fica no mundo como uma voz gravada para ser rodada no futuro. É igual esse sistema de gravador aqui. Está gravando. Se isso aí for lançado no mundo virtual, nunca mais se apaga. Porque se você apagar a fonte, mas ela ramificou e espalhou para todos os outros aparelhos e sistemas do mundo. E quando você quiser aquela voz, ainda que você fale, eu não tenho mais, está apagada. Mas se você for no sistema de internet, ele ressuscita aquela mesma coisa e traz para ti. Ó, você falou isso aqui em tal data, em tal ano, em tal época. E o profeta diz que o nosso falar, o nosso agir, se levantará contra nós no futuro, no juízo. Então, agora eu vou falar, porque não sou eu falando, eu vou recitar a palavra de Deus para a pessoa. E se ela não crê, quem será responsável por isso? É Deus, e eu fico só como porta-voz da coisa. Quando o profeta disse assim, se Paulo entrar, e os de Paulo, e Pedro, e os de Pedro, os meus também entram, e eu também entro. Porque eu só falei o que Paulo falou, eu só falei o que Pedro falou. Você vê que ele estava resguardado de trás da palavra eterna de Deus, para não apresentar uma coisa falível para as pessoas. Então, por isso que o falar precisa muito você saber o conteúdo que você vai falar. Porque senão você vai estar aí dando com palavra ao vento, e depois ainda vai ter que responder por aquilo, porque aquilo não tem origem de Deus. Então ele segue, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Aí você chega em certos momentos que você fala, eu não vou irar. Não, Jesus, eu não quero irar com isso. Eu não quero me tornar irado. Pelo que, rejeitando toda a imundície da superfluidade, de malícia, recebei com mansidão a palavra, em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Essa é a nossa segurança. Deixando tudo, a superfluidade, deixando todo o falatório, deixando toda coisa, nós recebemos com mansidão a palavra, a qual pode salvar as nossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Aqui entra outro ponto muito, muito profundo. Ontem, no culto lá, eu falei que nós deveríamos ser as pessoas mais sóbrias e seguras naquilo que nós temos crido, a ponto de nós não pedirmos licença para os espíritos indevidos e espíritos incorretos, espírito de enfermidade e tudo mais. Por causa disso aqui, sendo cumpridor da palavra, a palavra está obrigado a operar. É isso que o profeta dizia. O profeta dizia, se você crê na palavra e cumpre com a vontade perfeita de Deus, ela é obrigada a operar e a se reproduzir de novo, porque ela está na sua origem. Mas aí nós falamos, eu sou crente. Não, eu ainda estou sendo ouvinte da palavra. Porque quando o desafio chega para saber se a palavra está em nós, nós mostramos o outro lado da moeda. Nós mostramos que a palavra ainda não está em nós, ainda não opera em nós. Porque quando é para não falar, nós estamos falando. Quando é para falar, nós estamos calados. É assim que é a vida. Quando é para ser manso, nós estamos irados. Quando é para nós sermos cumpridor da palavra, nós estamos agindo como ouvinte. Aí a igreja perde a força, aí se fica
remando, como dizer popular, contra a maré, e o barco não vai. Por quê? Porque falta um conjunto de coisas para vir operar nesse corpo chamado de Cristo. Está faltando coisas, está faltando os itens a ser colocados. O profeta nessa era foi o único que pôde operar, foi uma vida de destaque mundial, porque o profeta conseguiu colocar essas coisas na prática e levou para o povo assim, ó, é assim. Mas de lá para cá ninguém mais fez. Será que foi só o profeta? Fala, não, mas ele deu conta porque ele era um profeta. Não, ele era um homem igual a nós. Ele nasceu com um dom para ver visão. A única diferença que o profeta tinha no ser humano comum era o dom de ter visão e discernir o que estava nas pessoas, mas aquilo não era dele. Aquilo não era dele. Se você tomar a vida do profeta do seu nascimento, você vai ver que uma luz lhe acompanhava desde que ele nasceu. Era a diferença. Os outros meninos não tinham a luz, mas o profeta estava tão comprometido como os outros meninos. Aí ele diz, na idade de tantos anos, ele disse, aí eu me encontrei com o anjo, e o anjo me comissionou, e o anjo disse que eu ia fazer isso e ia fazer aquilo, e eu disse que eu não daria conta, ele disse que ele estaria comigo para fazer. Então, a única diferença que o profeta tinha dos outros homens é que um anjo de Deus que lhe apareceu do seu nascimento prometeu estar com ele do seu nascimento até a plataforma. Mas veja, aí você toma o livro da história da minha vida, você vai ver o profeta de Deus sendo forjado e modelado para fazer operar a palavra de Deus. Com aquele problema que ele tinha no estômago, ele teve que um dia tomar a Bíblia e crer nela e dizer, eu creio que eu vou comer qualquer coisa e eu não vou morrer. E ele disse que ele comia, a comida voltava e ele engolia, a comida voltava e ele engolia. Ele era um homem normal como nós. Até que a fé dele superou aqueles problemas e a enfermidade desapareceu e a palavra começou a operar como ele cria que ela operava. Então, não podemos pegar o profeta e dizer assim, ele é o único. O profeta disse, toda a igreja tem a mesma capacidade de operar a palavra de Deus como ele operava. Ele chamou para nós a atenção nossa para o ministério da noiva, que seguiria com os mesmos sinais e maravilha. Então, nós não podemos generalizar as coisas, nós temos é que tomar a nossa posição para fazer funcionar também. Não é uma competição, é aquilo que Jesus disse, esses sinais seguirão aos que creem. Se eu disser a um irmão lá do banco de trás, irmão, vem aqui ler a Bíblia, ora por essa pessoa enferma, o demônio tem que sair, aquele irmão lá também crê, como eu creio. Estes sinais seguirão aos que creem. Imporão as mãos sobre as pessoas enfermas e eles serão curados. Não é seguirão ao pastor, seguirão ao bispo, seguirão. Não existe isso. Seguirão aos que creem. Então veja, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda a imundície, superfluidade de malícia, recebestes com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pôde salvar as nossas almas. Sede cumpridores da palavra, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho do seu rosto natural. No domingo é crente, segunda-feira já esqueceu. Vamos pensar assim, ele contemplou-se no domingo, olha, que bom ser crente no domingo, na quarta ou na terça, mas o resto da semana ele esqueceu que era crente. É o homem que se olhou no espelho e fala, olha, sou até bonito, mas depois ele esquece a sua fisionomia lá no trabalho e fala, rapaz, como é que eu sou mesmo? Deixa eu ir lá no espelho, aí ele olha, eu sou assim. Aí Tiago está falando assim, que esse crente aqui, semelhante ao que olha no espelho, ele é crente num dia e outro não, o profeta bateu contra isso, e disse que não é correto. Ele disse, se você é crente na terça, na quarta, na quinta, na segunda, no sábado, no domingo, você tem que ser a mesma pessoa, vigiando o tempo todo, sabe? Vou trabalhar, mas vou vigiar.
porque eu sou um cristão. E o inimigo pode estar lá no serviço hoje cedo. Às vezes ele está lá esperando. É numa coisa, é noutra. Então veja, porque se contempla a si mesmo e se foi e logo se esqueceu do que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, da liberdade, e nisto persevera também, e entra a perseverança aqui. Ele atenta para a Bíblia de Deus, para a mensagem do profeta, e nisso ele persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo a obra, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Foi isso que o profeta ganhou, a bem-aventurança naquilo que fazia. Foi isso que Paulo ganhou, que Pedro ganhou, a bem-aventurança naquilo que fazia, porque era notório aonde ele passava fazendo, porque ele era um fazedor da obra. Ele não era apenas aquele que dizia, olha, a parede passa ali, ali vem uma linha, ali vem uma coisa e tal, e ia embora. Não, ele era aquele que entrava no meio do povo e realizava a obra de Cristo ressuscitado. Dizia, olha, Cristo ressuscitou, ele está vivo, ele está aqui. Ele vai fazer as mesmas coisas. Então ele era um representante de Cristo na terra, e mostrando para a população, para o povo, que Cristo ainda era tão forte como hoje, como ele era antes, e que ele estava na audiência, porque ele tinha prometido estar, e o enfermo ia ser curado, o aleijado ia levantar, e o morto ia ressuscitar. Então nós estamos precisando desse reavivamento. Não é de uma multidão de cânticos, de emoção. Nós estamos precisando de algo real e concreto que aconteça nas nossas vidas, começando por nós. Não podemos esquecer uma coisa: nós não podemos arrumar a casa do vizinho quando a nossa está em desordem. Nós ouvimos até naquela escola das crianças, né, o pastor Joaquim ali falando. Aprendemos ali um pouco hoje, porque ele falou que a mulher pode ser a pregadora principal do seu lar, da sua família, mas em vez de fazer isso, ela começa a querer pregar para os bispos, para os pastores da reunião ministerial, e a casa está só a bagaceira, o filho está na rua juntando com os cheirador de cola, é o que faz. Eu estava vendo, irmão, a única igreja que traz os filhos e muitos deles se mantêm na fé é a mensagem, é os crentes da mensagem, que é passado para os filhos os bons costumes, e é levado para a escolinha das crianças, e ele cresce num ambiente limpo. Mas os filhos das pregadoras da era que nós estamos vivendo se juntaram com os fumadores de cola, e é difícil, o cheirador de cola, e é dificilmente calçar o sapato dos pais lá no futuro. Mas para nós fazermos a coisa correta entre o povo lá, nós temos que fazer a coisa correta entre nós cá. Para nós sairmos e ser destaque lá no meio da sociedade, a nossa vida, a nossa casa, os nossos costumes, tudo que é nosso tem que ser alinhado com a vontade perfeita de Deus, que é a palavra. E sendo assim, o profeta disse, não tem demônio que pare diante. Veja só, se você tomar a vida de Josué, Deus diz para Josué, olha, se tu fizeres como Moisés, eu ensinei a Moisés, nada vai parar diante de ti, tu vai vencer todas as guerras que estão diante de ti, tu não vai perder nenhum homem, se tu tão somente permanecer naquilo que foi estabelecido. Problema nosso é que nós nunca permanecemos corretamente naquilo que foi estabelecido por Deus para uma vida cristã. E quando o alvoroço vem, e eu vou dizer para vocês nessa manhã, tem tanta gente enganado nesse engano de ser da mensagem, porque teve gente que tomou a mensagem para se reformar e não para nascer de novo. Tem grupos reformados da mensagem, polido,
da mensagem. Mas não nasceu de novo. Porque quando chega a hora de não falar, eles falam. Quando chega a hora que é para falar, eles não falam. Quando é para falar a coisa correta, eles não falam. Quando é para falar acusando, eles falam. E eu pergunto para vocês, aonde é que tem uma escritura na Bíblia ou na mensagem do profeta que diz: vós, irmão, acusai uns aos outros, atropelai uns aos outros? Não existe um versículo na Bíblia para esse fim, mas existe: vós, irmão, amai uns aos outros, enchei-vos de entranha de misericórdia um pelo outro, oferecer oração pelo outro. O profeta disse: as falhas de um irmão, você esconde aquilo e ora por ele, porque descoberto eu também, eu tenho falha. A única coisa que cobre nós é o sangue de Cristo, que faz a manutenção da nossa salvação, e nós, para nós tomarmos a palavra de Deus, nós temos que esquecer todo esse movimento de fala e de tanta coisa. Eu estou falando de praticar a palavra. O que é praticar a palavra? É onde ela diz que eu tenho que orar, eu tenho que orar. Tiago lá na frente veio o destaque aqui: se você encontra alguém contente, sorrindo, sorria com ele. É assim que está escrito. Se você encontra alguém chorando porque está passando por uma prova, preste ali um pouco de condolência com ele lá, de sentimento pelaquela dor dele, e chore com ele um pouquinho. Está alguém enfermo entre vocês? Chame alguém, se vocês não quiserem fazer, da igreja, o presbítero, o diácono, chama lá, faz oração por ele, ungindo com óleo. Essa é a vida, a prática da fé cristã. Quando você souber que alguém está em desordem, olhe por ele, fala: Senhor, ele é teu filho, ele está dentro do sistema criado por ti, o Senhor é que cuida. Não deixa o irmão naquela situação, não deixa a irmã naquela situação, cuida dela. Então, dentro do verdadeiro cristão, tem sempre um sentimento de intercessão pela outra pessoa. Porque senão nós nunca vamos chegar ao sermão da montanha. Porque para começar nós temos que vir do sermão da montanha para Tiago. Agora nós estamos indo de Tiago para o sermão da montanha. Porque Jesus disse: se alguém vem e fere o teu lado, oferece o outro. Tem que ser manso. Olha aqui o que Tiago falou: o espírito de mansidão tem que tomar conta de nós. Mansidão. Aí tem a palavra enxertada em nosso coração, que pode salvar as nossas almas. Mas nós, e muitas das vezes, não somos nem atropelados, irmão, na rua, ou ninguém nunca nem pisou no nosso pé. É simplesmente porque eu soube que o fulano de tal fez isso, fez aquilo, e daqui eu me armo para ele, e aí eu começo a detoná-lo em palavra. Palavra, irmãos, é a mesma coisa de você bater. E aí eu começo a dizer e dar aquilo porque eu tenho que me justificar da fraqueza de outra pessoa. Nunca um cristão deva fazer isso. Um cristão nunca busca se justificar apontando a fraqueza do outro para dizer que ele é santo. A única coisa que é santo, 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 é o Todo-Poderoso. E sob nós descansa a sua misericórdia e graça, e o sangue tem cobrido e limpado os nossos pecados antigos, e tem colocado no mar do esquecimento, mas em nossa consciência nós ainda lembramos. É por isso que é um campo de batalha. E quando nós lembramos de alguém, nós temos que lembrar daquela pessoa no espírito da mansidão da palavra, para oferecer por ele a intercessão, porque Deus quer que nós façamos isso. É da vontade de Deus que sejamos todos sacerdócio do céu, de Deus. O que é um grupo de sacerdote? Ou operarmos o sacerdócio? É operar a intercessão um pelo outro. Porque sem a intercessão um pelo outro, irmãos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não vamos. Temos que ir pela intercessão. Porque também nós fomos salvos pela intercessão. Aquilo que Cristo nos deu, nós temos que oferecer, não é assim? Assim como eu vos fiz, façai-vos igualmente. O que eu dei, por exemplo, assim fazei, não é o ensinamento do mestre, é esse. Então, se Cristo está lá no altar da misericórdia, que
que nós cremos que está. E a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, por nós. Aí eu pego um daqueles pelo qual Cristo intercede por ele e desço a sola aqui embaixo, como tiro de baixo da intercessão e começo a bater, dizendo que ele está perdido, dizendo que ele não vai para o céu e tal. Quando lá em cima tem um sacrifício perfeito que intercede pelaquela pessoa que tem uma alma tão valiosa quanto a minha 24 horas por dia. Então nós precisamos saber aonde nós estamos atropelando a operação divina de Deus para com a igreja. E temos que nos resguardar, mesmo sem palavra em determinados momentos, apenas orando e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, dele e de todos. Porque se não for tua misericórdia, nós já estamos perdidos. Mas por tua misericórdia, nós estamos salvos. Então vamos aqui, para nós concluir esse capítulo primeiro aqui. Ser cumpridor, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que se contempla e logo esqueceu. Então, indo aqui para o 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, da liberdade, e nisso persevera, eu parei bem aqui, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coraçãozinho, não engana o outro não, engana o seu coraçãozinho, e a religião desse é vã. É aquilo que o irmão Herbert destacou aqui. Então, e aí? Fala demais? Eu estava dizendo assim, nós precisamos falar. Porque quando diz assim, fulano fala, quando chega na igreja, irmão, não queremos falar. Quando é para dar um destaque, não queremos dar. Mas nós devemos romper com essa privacidade nossa, assim, com esse privamento de palavras, quando é para nós falarmos as boas palavras, as boas coisas. E se privar de não falar aquilo que não convém. Agora veja só, uma pessoa viver numa religião vã, com o coração enganado o tempo todo, terminar sua vida aqui na terra, bater na porta pelo lado de fora e não entrar de maneira nenhuma, como as virgens loucas, e vai ter muita gente que vai cumprir essa escritura na vida dele. Porque em todos os aspectos da vida, irmão, há um exagero. Você vai começando a trabalhar com uma pessoa e como profissional, e você entrega a sua ferramenta para ele, em uma obra, em duas, depois ele rompe contigo lá e diz que já é profissional, e ele vai estragar o material de alguém, fazer raiva para os outros lá na frente, porque ele não ficou tempo suficiente para ele ter aquela profissão de forma legítima. Ele rompeu com aquilo ali. Então lá na frente ele está com o coração dele enganado, porque é enganosa a coisa. Mas veja, o profeta diz que nós devemos ficar tempo suficiente na presença de Deus até que sintamos que algo mudou dentro de nós para que nós possamos agir. Então ele segue dizendo, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Guardar-se da corrupção do mundo. E nessa corrupção do mundo entra tudo que você pensa que é corrupto. Entra tudo. Então, nós estamos sendo advertidos por Deus, através de sua palavra, a nos aproximar mais
não é partir para um fanatismo da mensagem do profeta de Deus, mas é dizer assim, com fé: Senhor, eu quero ser um tal como o profeta de Deus era, como Paulo era, como Pedro era. Eu não quero ser apenas um crente fingido aqui na terra. Aliás, eu sou um do arrebatamento, eu sou um daqueles que está ali naquela plataforma do arrebatamento. Eu não estou satisfeito apenas com isso, eu quero mais disso aqui. Então nós passamos aqui pelo primeiro capítulo do livro de Tiago, apóstolo Tiago, e foi uma lição e tanto para nós, não deu tempo nem eu ler nada aqui na mensagem, mas eu quero ler só um parágrafo aqui da mensagem, uma libertação total, para nós encerrar. Eu quero este tabernáculo agora, que está em sua caminhada, eu quero que vocês continuem forçando em direção do sinal, o sinal da vocação suprema, seja o que for que fizerem, unem-se, sejam unidos o quanto puderem ser, mas sempre com um braço para fora para alcançar e conseguir trazer alguém para dentro. Mas nesta fé que estamos pregando agora e combatendo severamente, não movam-se nenhuma polegada disto. Nesta fé que nós estamos pregando e combatendo severamente, não se mova nenhuma polegada disso, pois se vocês crerem que eu sou servo de Deus e eu estou no programa de Deus, isto nunca será a maioria, isso sempre será a minoria, sempre foi e sempre será. Mas recorde, está escrito: não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então fechamos com esse parágrafo 26 da mensagem, uma libertação total. Não se movam, não pensem em grandes grupos, pense em vocês mesmos como um pequeno grupo, em estarem unidos o tempo todo, orando um pelo outro, orando pelo pastor, orando pelo diácono, orando pela a estabilidade, a integridade física, a estabilidade de cada um, fisicamente falando, espiritualmente falando. Então cada pessoa nós devemos zelar um pelo outro. Se não podemos zelar chegando e com o zelo do toque, nós podemos zelar um pelo outro com o zelo da oração, da intercessão, dizendo: Senhor, cura, liberta, abençoe o lar do irmão, abençoe o trabalho do irmão, o ganha-pão daquela família, porque eles precisam, como humano, tem que ter uma vida normal. Então que Deus abençoe a todos. Domingo que vem, se estivermos por aqui, nós estaremos no capítulo 2 do livro de Tiago e vamos seguindo assim. E nessa semana continue lendo o livro de Tiago, repasse mais algumas vezes, veja, faça seu destaque e vamos entrando nisso, cada vez mais dando o primeiro lugar para a palavra de Deus, colocando as nossas vidas na palavra de Deus, porque é isso mesmo que temos que fazer na reta final agora, é fazer esses reparos que precisa ser feito. Será que todo esse tempo, o profeta sempre mostrava assim, todo esse tempo que eu vivi, aí você coloca todo esse tempo que eu vivi, será que eu fiz ou deixei de fazer? Será que não é o tempo agora de eu dar uma ajustada nisso? Porque você fala: então eu estou perdido pelo meu tempo que eu não fui tão zeloso no passado. Não é assim. Moisés ficou nos ensinos da sua mãe, depois Moisés passou para o ensino de Faraó do Egito, lá da ciência do Egito, depois Moisés nunca encaixava, nunca era aquilo, depois Moisés ficou 40 anos no deserto, e ele se perguntava: minha mãe dizia que eu era libertador, eu estudei a ciência do Egito para ser faraó,
nem faraó, nem libertador. Que tipo de crente eu sou? Que tipo de pessoa tem sido eu? Será que eu nasci somente para zípora, para rebanhar esse gado aqui? Mas um dia ele subiu no monte. Ali chega o momento que eu estou falando para vocês. Uma hora nós vamos ter que alcançar aquele monte e atingir aquele nível que precisa ser atingido. Aí uma hora Moisés subiu naquele monte, ele deu de cara com a sarça ardente, ele nunca mais pôde ser o mesmo Moisés. Então, Saulo de Tarso pelejava para ser um crente na coisa correta, nunca conseguia. Quando ele agia, perseguia a igreja de Deus, mas um dia ele montou num cavalo e deu face a face com a coluna de fogo. E ele nunca mais deu conta de ser o mesmo Saulo que era. O que eu estou dizendo para nós nessa manhã é que nós vamos subir esse monte. Nós vamos encontrar essa coluna de fogo. Amém? E nós nunca mais vamos voltar a ser os velhos crentes que nós era lá atrás. Porque nós estamos com a coisa para fazer funcionar. E Deus vai fazer funcionar isso nas nossas vidas. Amém? Vamos então orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, neste momento, ó Deus, nós nos emocionamos, porque nós sabemos que nós estamos perto da coluna de fogo, como Paulo, como Moisés estava, Senhor. O profeta encontrou-se com ela. Ó Deus, ajude a igreja a assimilar, a captar estas coisas que está sendo dita na simplicidade, como foi dita nesta manhã. Ajude a nós a subir esse monte, Senhor. Ajude a nós a alcançar o objetivo espiritual para uma vida completamente transformada e pura diante de Deus e diante dos homens. Abençoe tua pequena igreja, teu pequeno rebanho nesta manhã, e abençoe todo o rebanho de Deus, o qual foi comprado com o próprio sangue de Cristo aqui na terra. Todos os pastores, igrejas, ó Pai, nesta preparação para subir, que a bênção de Deus seja com tua igreja em todos os lugares. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, dá-nos força para avançar, para seguirmos na direção do alvo supremo que é Cristo. É a nossa oração, ó Deus, nesta manhã, com gratidão em nossos corações, pela palavra falada, revelada para nós. Gratidão pelo Cordeiro, ó Pai, pelo sangue derramado, por toda a bênção concedida, pela cura divina, pela libertação que o Senhor tem nos dado. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um, no nome de Jesus Cristo.